Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, é um prazer estar consigo nesta edição do Especial Informação, que vai durar até às 8h30. Vamos ter informação natural relacionada com a atualidade internacional, nacional, o desporto e depois vamos ter a linha aberta. Los Angeles é a primeira cidade americana a recusar na restrição do uso de máscara em locais fechados. E em New Jersey, a média de 7 dias para testes de PCR positivos é agora de 331, um aumento de 53%, isto em New Jersey, em relação à semana anterior e de 77% em relação ao mês passado. E Phil Murphy já anunciou a possibilidade de novas restrições se a situação começar a piorar. O tema é diferente, mas é um tema do dia depois da detenção de Luís Filipe Vieira na semana passada. A Operação Cartão Vermelho promete continuar a fazer correr muita tinta. Hoje, Luís Filipe Vieira demitiu-se do cargo de presidente. Falámos com o jornalista Mário Duarte, do jornal Lado F, que nos falou sobre o que se passou hoje. Acho que a demissão que hoje ocorreu era pouco menos que inevitável, depois da detenção do presidente do Benfica. Há já uma vaga de contestação, já havia algum deslumbre, alguma consternação entre os benfiquistas pelo que estava a suceder e que denegria a imagem do próprio clube e como estava a dizer, era pouco menos que inevitável e julgo que não haverá margem para o Luís Filipe Vieira voltar e fazer como estava a dizer que... Será o Rui Costa o próximo na lista ou não? Teoricamente é, mas poderá não ser, não é? Pois, não sei até que ponto é que os benfiquistas, porque pronto, basicamente será ele a tomar agora o leme, Claro. Mas depois terão que ir a sufrágio, terão que ir a eleições e resta saber se ele se consegue distanciar da ligação que teve ao Luís Filipe Vieira, que é inegável, não é? É inegável, exatamente. Esse é que é o ponto, é que ele poderá ser de facto o homem correto para ocupar esse cargo, mas temos o Noronha Lopes que esteve muito ativo durante a última campanha para a presidência e que agora surge muito crítico em relação a Rui Costa e ao próprio Luís Filipe Vieira e que pode ter vantagem nas próximas eleições antes do final do ano. Sim, pode ganhar aqui uma margem de simpatia e um capital de crédito junto dos associados, mas vamos ver também se não surge mais alguém. Portanto, é possível que surja mais alguém candidato à presidência do Benfica. Já se fala em Jaime Lopes, há outros nomes que já estão também na forja. Vamos ver o que vai acontecer até setembro ou outubro. Os fenómenos ambientais têm sido responsáveis por muitas catástrofes. No Canadá e Califórnia, temperaturas extremas acusam incêndios e na Europa o mau tempo e as cheias provocam nestes dias um rasto de destruição. Na Alemanha já se contabilizam pelo menos, as últimas informações dão-nos conta de 69 mortos e 1.200 pessoas desaparecidas. O mau tempo na Europa Central já fez pelo menos 50 mortos, de acordo com o último balanço da Comissão Europeia. A Alemanha é o país mais atingido pelas fortes chuvas e consequentes inundações. As autoridades confirmaram já a morte de 45 pessoas, há dezenas de desaparecidos. A chanceler germânica Angela Merkel afirmou que o país vive uma autêntica tragédia, sendo o estado da Renânia-Palatinado a região mais atingida. Mehr wie Katastrophe. Este alemão conta que é bombeiro há mais de 50 anos e que nunca viu algo assim. Hochwasser hatten wir schon öfter, aber nicht so brutal. Wir sind in den zweiten Stock geflüchtet.
Em outro ponto, uma alemã conta que tudo aconteceu muito rápido e que só tiveram tempo de fugir. Na Bélgica, as intempéries mataram pelo menos 4 pessoas, de acordo com os serviços locais de emergência. No entanto, os média do país afirmam que há pelo menos 6 mortos. O governo mobilizou o exército, enviando militares para 4 das 10 províncias do país para ajudar a proteção civil nas operações de socorro e nas evacuações de várias localidades. Uma residente da localidade de Purgatoire afirmou estar revoltada com a inércia da Câmara Municipal local, pois as sarjetas estavam por limpar e os bombeiros demoraram muito tempo a chegar. A mulher afirma que há pessoas presas em residências e que não havia barcos para resgatar os idosos. O mau tempo está também a afetar o Luxemburgo e os Países Baixos. A província holandesa de Limburgo sofreu danos consideráveis, várias estradas foram encerradas devido ao risco de inundações. Já em França, as intempéries levaram ao corte da eletricidade em várias localidades na região de Lorena. Mas não é só na Alemanha, também a Bélgica está com problemas com inundações, portanto estes fenómenos meteorológicos estão praticamente a acontecer em zonas onde não era supostamente acontecerem, o caso da Alemanha, Bélgica e também na França. Em Portugal foram registados 3.641 casos de infecção e 5 mortes por Covid-19. O número de internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos voltou a aumentar e muito. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 5 mortes e 3.641 novos casos de Covid-19. O número de internamentos continua a aumentar, sendo que 774 pacientes encontram-se internados em enfermaria, mais 40 do que na quarta-feira, e 174 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 3 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo continuam hoje a ser a zona do país a registrar mais novos casos e vítimas mortais, contando com 1.509 contágios e 4 mortos. Segue-se o Norte, que contabiliza mais 1.309 infectados, e depois o Algarve, que soma mais 364 casos positivos e um óbito. Já o Centro reporta mais 296 contágios e o Alentejo soma mais 97 infecções. Nas regiões autónomas, os Açores registram mais 40 casos e a Madeira soma mais 26 infectados. Neste momento, em Portugal, cerca de 49.000 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. Particularmente da variante Delta, que Portugal tem neste momento cerca de 100% de doentes com Covid, com esta variante, que é bem mais perigosa e bem mais propagada, digamos assim, com efeitos nefastos a quem fica com esta doença. É terrível. O governo português voltou esta semana a incluir mais concelhos na lista de municípios em elevado risco e muito elevado. Portanto, como sabem, Portugal tem 2 tipos de riscos, muito elevado e elevado. A incidência de Covid-19 é muito grande. Medidas como o recolher obrigatório a partir das 23 horas alargam-se a 90 concelhos. Há 47 concelhos que, por terem tido 2 vezes seguidas mais de 240 casos por 100 mil habitantes, ou 480 casos nos concelhos de baixa densidade populacional, estão em risco muito elevado. Na Europa, o Tribunal Constitucional espanhol diz que o governo violou a Constituição ao decretar confinamento com o país em estado de alerta. Em países como a França e a Grécia, a população manifesta-se contra algumas restrições. Bem, e nós vimos imagens do nosso colega Fernando Silva, a quem nós tínhamos pedido hoje, de facto, alguma informação sobre o que se está a passar em Hartford, Connecticut. Na costa leste aqui dos Estados Unidos, sente-se um aumento da variante Delta, como já dissemos. A situação ainda não é alarmante, mas para lá caminha. Por isso falámos com o nosso correspondente em Hartford, Fernando Rosa, que vocês já viram na imagem. Em Connecticut temos uma situação mais complicada, temos mais casos já confirmados. Em Connecticut, em todo o estado, estão 141 casos novos
no condado de Hartford 57. A taxa positiva, pela primeira vez, ficou mais elevada das últimas 6 semanas, desde maio. No entanto, foram 11 mil testes já feitos. As métricas são mais baixas, mas o aumento deve-se, acima de tudo, à variante Delta, que representa 52% dos casos aqui no estado. Hoje, a taxa positiva subiu para mais 1%, e isso é a primeira vez que acontece desde maio. Em Canérica, a população vacinada é de 68%, 80% dos adultos já receberam pelo menos uma dose, mas nas várias entrevistas dizem-nos que os aumentos da infecção são relacionados com pessoas não vacinadas, segundo a opinião do Dr. David Bachman. Portanto, tu admites que isso seja juventude ou pessoa mesmo adulta que decidiu não se vacinar? Não, se nós virmos, a questão é 80% dos adultos têm pelo menos a primeira dose, portanto sim, é claro, mais a juventude que está nessa questão, nesse caso. E, portanto, a mensagem que agora está a ser transmitida é que, apesar de terem aumentado as infecções, não aumentaram as hospitalizações. Há cerca de 7 doentes a menos hoje do que terça-feira, e menos 1000 desde o início do pico desta pandemia. Mas numa entrevista da televisão hoje, e dirigindo-se principalmente aos jovens, o médico do hospital do Yale, ele dizia, ou são vacinados ou vão ter Covid-19, porque a única maneira de evitar o Covid-19 é precisamente ser vacinado. E como Canérica estava muito mais adiantado do que os outros estados, portanto 80% dos adultos já receberam a vacina, só podemos, acima de tudo, pensar que é a juventude. E as nossas comunidades, como Hartford, Waterbury, Danbury, são mais cuidadosas, não é? Eu acho que sim, no entanto, às vezes não com aquelas questões dos ajuntamentos, já dos casamentos e da questão das festas de verão, mesmo os jovens não têm o cuidado que deviam ter. Portanto, a mensagem que nós deixamos aqui, estamos no bom caminho, de repente temos soluços, e as pessoas têm que continuar a ter o máximo de cuidado possível, porque esta Delta é, acima de tudo, perigosa e, acima de tudo, altamente mesmo infectante. Para as pessoas vacinadas já. Mesmo para as pessoas vacinadas. Portanto, hoje, um dos médicos, obviamente, falou e disse que não é má ideia continuarem a usar as máscaras, mesmo aqueles que já estão vacinados, principalmente nos chamados lugares públicos e de alto risco. Como disse o Fernando Rosa muito bem, isso já aconteceu hoje em Los Angeles, com o regresso a essa tal utilização das máscaras em espaços fechados, e New Jersey está a pensar em fazer a mesma coisa. Portanto, o nosso conselho é, em espaços fechados, usar máscara para se proteger, porque várias pessoas já com as 2 doses da vacina, ou Moderna, ou Pfizer, ou Johnson & Johnson, já foram contaminadas ou foram, portanto, sofreram de facto o problema relacionado com o fator da variante Delta. Portanto, é importante ter isso em conta. O estar vacinado não significa que não seja infectado com a variante Delta. As autoridades de New Jersey anunciaram hoje a detenção de 31 pessoas acusadas de exploração de menores através da internet, após uma investigação que decorreu durante 3 meses. Os suspeitos têm entre 18 e 65 anos e enfrentam várias acusações, incluindo tentativa de tráfico de seres humanos, tentativa de agressão sexual, contacto sexual criminoso, distribuição de material obsceno de um menor e produção, distribuição e posse de material de abuso sexual de crianças. Na África do Sul, vivem-se dias de grande tensão, com escassez de alimentos e combustíveis que levam milhares de sul-africanos ao desespero. Vive-se o caos na África do Sul. O medo do aumento da escassez de alimentos e combustíveis levou milhares de sul-africanos a procurarem abastecer-se, e a situação é cada vez mais complexa. Com estradas e ligações ferroviárias bloqueadas ou não seguras, várias regiões poderão, em breve, ficar sem bens de primeira necessidade,
alimentos, combustíveis e medicamentos devido a dificuldades de abastecimento, alertava o gabinete do presidente do país. A violência associada a pilhagens e destruição de propriedade pública e privada já fez dezenas de mortes. Mais de 1.200 pessoas foram detidas. O país está em estado de sítio, com polícia e militares, mais de 5.000 soldados a tentarem controlar a situação, e a Ministra da Defesa já apresentou um pedido para o destacamento de cerca de 25.000 efetivos para as áreas afetadas, entre elas KwaZulu, Natal e Joanesburgo. Em alguns bairros, os residentes organizaram-se para garantir a segurança das suas lojas, formando cadeias humanas para proteger centros comerciais também, o que levou a incidentes violentos. As autoridades pedem que não se faça justiça com as próprias mãos. Os primeiros incidentes ocorreram um dia depois da detenção do ex-presidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desrespeito a um tribunal. A gota de água num país que atravessa uma gravíssima crise económica, agravada pela pandemia de Covid-19 e onde a taxa de desemprego ultrapassa os 32%. Uma última notícia referente à África do Sul dá-nos conta de 1.200 mortos e cerca de 2.000 presos. Entretanto, houve cerca de 36 supermercados, propriedade de portugueses, que foram pilhados, queimados e roubados. Não deixaram nada. Vamos falar do fundador da Amazon, Jeff Bezos. Deixou o cargo de CEO da companhia no passado dia 5 de julho. O acionista principal do gigante do comércio eletrónico prepara-se agora para partir para o espaço. O objetivo é concentrar-se em projetos pessoais. Aos 57 anos, Bezos fez fortuna com a gigante do comércio eletrónico. A Forbes considera-o o homem mais rico do mundo. Andy Jassy, que era o número 2, é o homem que se segue na liderança. Ao fim de 27 anos, Bezos passa a presidente executivo da Amazon, continua a ser o maior acionista, com uma grande margem, enquanto se lança noutras aventuras. Uma passagem de testemunho que aconteceu no dia que marca o nascimento da empresa, que acontecia em 1994. A Amazon vive um momento de grande crescimento, impulsionado pela pandemia de Covid-19, que aumentou as vendas online. Ao mesmo tempo, essa expansão não passa ao lado dos reguladores que a têm na mira. É acusada de tratar os seus funcionários como se fossem máquinas. Mas não era com a Amazon que Bezos sonhava em criança. Ela era um meio para atingir um fim, partir para o espaço. E espera-se que o sonho se cumpra a 20 de julho. Juntamente com o seu irmão, fará a primeira viagem tripulada da Blue Origin. Isto vai acontecer na próxima segunda-feira. É mais um facto histórico. Depois do maior arranha-céus do Dubai, volta a entrar para o livro de recordes do Guinness, com uma piscina de 60 metros de profundidade. É a piscina mais funda do mundo. Os mergulhadores profissionais ou amadores podem descer até aos 60 metros, percorrendo os andares de uma espécie de edifício submerso, onde até matraquilhos pode jogar. Bem-vindo à Deep Dive Dubai, a piscina de mergulho mais profunda do mundo, que atinge uma profundidade superior a 60 metros num salto direto para os recordes mundiais do Guinness. A piscina contém 14 milhões de litros de água e equivale a 6 piscinas do tamanho olímpico. Por segurança, existe uma câmara hiperbárica para 12 pessoas, pronta para tratar a descompressão e outros problemas de saúde. 56 câmaras subaquáticas cobrem todos os ângulos da piscina. Com o sistema de filtragem tecnologicamente mais avançado da região, são necessárias 6 horas para filtrar a água. A piscina tem 27 altifalantes para enviar mensagens a mergulhadores ou simplesmente criar um ambiente com música. 2 habitats subaquáticos podem ser encontrados a 6 metros e a 21 metros de profundidade, permitindo aos mergulhadores subirem à superfície dentro de um espaço de ar seco. Só quando nos aproximamos do topo do poço de mergulho é que vemos o verdadeiro tamanho desta enorme piscina. Apesar de flutuarmos na água, uma estranha sensação de vertigem instala-se.
Quanto maior a profundidade a que os mergulhadores vão, mais sombrio se torna o cenário. É a forma perfeita de treinar mergulho em águas profundas. Esta foi a minha primeira vez no mergulho. Como principiante, não tenho quaisquer qualificações na modalidade, mas continuo a achar a experiência extraordinária. Um pouco de orientação da instrutora permitiu explorar ao máximo a descoberta da piscina no primeiro mergulho. Esta é uma ótima forma de medir a profundidade do seu potencial. Fiquei impressionado com a atenção aos detalhes e com a criatividade nesta aventura subaquática. É definitivamente uma experiência a repetir para, a cada visita, conhecer um pouco mais esta cidade em profundidade. Uma piscina que, obviamente, o senhor telespectador em casa não vai poder construir no seu quintal. E vamos agora ao Espaço Saúde. Na rubrica de hoje vamos ver um vídeo explicativo sobre um tema interessante e que se refere a muitos dos nossos telespectadores que abusam de uma substância que se chama antibiótico e pela qual têm que ter muito cuidado. Com os antibióticos, é tudo ou nada. É tudo porque salvam vidas quando tratam graves infecções. Ou é nada, porque não curam gripes e constipações. É tudo porque atuam nas bactérias. Ou é nada, porque não atuam nos vírus. Tem de ser tudo para as bactérias más eliminar. Ou deve ser nada para as bactérias boas não incomodar. É tudo porque é sempre como o médico indicar. Ou é nada, porque nunca se toma sem o médico receitar. É tudo porque pode no seu médico confiar. E é nada se entre os dois decidirem aguardar. O melhor é fazer tudo para evitar infecções. Como higienizar as mãos, que não custa nada. Com os antibióticos é tudo ou nada. Não tome por tudo e por nada. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. E há muita gente que toma antibióticos por tudo e por nada. O conselho dos médicos é que não se deve abusar de antibióticos, porque ao fim de um determinado período de tempo os antibióticos deixam de fazer o efeito que é necessário. E nós vamos agora ao desporto, porque o Sporting continua imbatível na pré-época, após ter empatado ontem a 2 golos frente à Belenenses Chade. Os Leões beneficiaram de um golo na própria baliza de Sandro, mas ainda viram os azuis empatar, por intermédio de Ali Nedour. Ainda antes do intervalo, os campeões nacionais voltaram a colocar-se em vantagem por Jovem Cabral, na marcação de um penalti cometido por Sandro, que saiu lesionado. Também as mais recentes informações avançadas pela revista Sábado dão conta que o negócio do Futebol Clube do Porto com a Altice e transferência de Militão estão sob suspeita, pelo que o caso pode vir a envolver elementos dos azuis e brancos. Para os adeptos do automobilismo, Félix da Costa já esteve às portas da Fórmula 1 em 2013 e foi agora apontado ao lugar de Raikkonen no Alfa Romeo. Segundo soube o Diário de Notícias em Portugal, essa é uma possibilidade, entre outras, uma vez que o piloto português de Fórmula 1 está a falar com várias equipas. E atenção, porque ele é muito talentoso. Se as negociações avançarem, será o 5º português na prova rainha do automobilismo, depois de Nisha Cabral, Pedro Matos Chaves, Pedro Lamy e Tiago Monteiro. E agora vamos para a área relacionada com o fator tempo. Primeiro vamos ao câmbio, porque afinal de contas temos aqui informação sobre o valor do dólar norte-americano em Portugal e também do dólar em relação ao real no Brasil. Eis o quadro. Quadro de valores para o euro 0,84, 1,18 na venda. O real no Brasil 5,9 para a compra, 0,19 para a venda.
E há indicações que o próximo fim de semana não vai ser um fim de semana muito agradável, sobretudo para grandes festas ao ar livre. Sabemos que o PIS cancelou o seu arraial no próximo sábado, portanto, isso vai ser um problema para quem quer estar fora de casa. No entanto, tenho uma informação: a Casa das Natas vai festejar o seu primeiro aniversário no sábado, dia 24. Portanto, este sábado, 8 dias, a pastelaria por cada Santos de Bifana e como simpatia oferece-lhe uma tripa doce completamente grátis e também tem malaçadas que são ótimas, feitas todos os dias. Agora vamos ao tempo, porque afinal de contas íamos começando por falar do tempo e do fim de semana, mas prevê-se trovoada praticamente na costa leste para os próximos dias, como nos conta e diz a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 97 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 95 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 94 graus, Boston com trovoada com 93 graus, Hartford com trovoada com 92 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 92 graus, Miami com trovoada com 84 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 88 graus, Los Angeles com sol com 83 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E hoje nem Los Angeles se safa da trovoada. Bem, vamos agora fazer uma pequenina pausa para comerciais. Vamos encerrar o espaço de notícias para voltarmos já a seguir com a famosa linha aberta. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID.4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro.
E seja bem-vindo à Linha Aberta. Temos que agradecer aos cerca de 250 mil portugueses que nos seguem por toda a América do Norte e também por quem está connosco no Facebook. Aliás, o Facebook permite que as pessoas possam comentar umas com as outras, portanto, os seus comentários. E eu tenho dois curiosos, porque, por exemplo, a Eduarda Lopes, de Palm Coast, vê o nosso programa de manhã, porque diz que em Portugal o horário já é diferente, é cerca da meia-noite e meia hora, 1 hora, então vê no dia a seguir, tal como o Fernando Lopes, que está em Ilhavo, a ver o nosso programa de manhã. Daí que o número seja infinitamente superior àquele que está neste momento no ar. Portanto, já sabe, pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, em relação à linha aberta, queremos saber se já temos alguém em linha, mas queremos também informar, sobretudo da área da aviação civil. Já nos fizeram esta pergunta muitas vezes, mas já estamos em condições de poder informar que a TAP opera de vários destinos, são 5 neste momento os Estados Unidos, mas a United também opera diariamente em voo non-stop para Lisboa, mas a Eastern Airlines está a utilizar outras companhias, de preferência companhias que fazem a paragem em Frankfurt, ou então a adiar e a proceder a reembolsos para as viagens que estavam programadas para estes primeiros dias. Entretanto, queria informar que o presidente Joe Biden está nos Estados Unidos juntamente com Angela Merkel, a chanceler alemã, na sua última viagem aos Estados Unidos, e curiosamente Joe Biden prometeu nos próximos dias dar notícias sobre a possibilidade de haver reciprocidade e de os portugueses poderem de novo voltar a visitar os Estados Unidos. Isto foi hoje na Casa Branca, portanto ele prometeu dentro de dias referir-se a este assunto. Esperamos ansiosamente que o presidente Joe Biden o faça, porque há muitos portugueses que querem vir aos Estados Unidos visitar familiares e não o podem fazer enquanto não houver esta reciprocidade. Vamos para a primeira chamada em linha aberta. Muito boa noite, como está? Boa noite. Olá, minha senhora, então. É o seguinte, eu tenho 2 perguntas. Uma saber, eu tenho uma tia que era para vir aqui à América de visita. Eu não sei se já está aberta a vinda para cá ou não. Acabei de informar que não é possível. As pessoas que não são residentes neste país ou que não têm cartão verde não podem neste momento viajar. Esperamos muito em breve que Joe Biden dê essa autorização. Ok. Outra pergunta. Era, outro dia referir aí no programa o seguinte. Quem tem o cartão de cidadão, que era preciso ter o cartão de contribuinte, mas enfim, o meu cartão de cidadão aqui na América e vejo já com o número de contribuintes na parte de trás do cartão de cidadão. Não, o cartão do cidadão tirado nos Estados Unidos não traz indicações fiscais. Portanto, não tem o número de contribuinte. Apenas... Não, o meu tem, desculpa, o meu tem. Porque aqui vejo o meu cartão de contribuinte de Portugal e é o número que está no cartão de cidadão. Então a senhora tirou o seu cartão de contribuinte em Portugal? Portanto, quando eu estive em Portugal, eu trabalhei e tirei o cartão de cidadão. Ótimo. E depois deu a morada de Portugal, não foi? Não. Deu a morada daqui. Exatamente. Eu fui a New Bedford há 4 anos. E era para levar o bilhete da cidade. E o senhor disse, o senhor que está lá, disse, olha, por que é que não faz o cartão de cidadão? E eu tirei, por coincidência, essa semana, o meu número de contribuinte que eu fiz em Portugal, com o cartão fiscal, está no cartão de cidadão na parte de trás. Olha, a senhora é de facto uma sortuda, teve sorte em ter essa pessoa que tomou conta de si, porque a indicação do cônsul de Portugal, do cônsul de Portugal em Newark, é que, e sobretudo o consulado em geral, a informação que traz é que os cartões de cidadão tirados em Portugal, com morada dos Estados Unidos, não têm indicação fiscal. Apenas os tirados em Portugal, com morada de Portugal, têm indicações fiscais. Mas é muito simples para quem tem os cartões de cidadão tirados nos Estados Unidos, irem à página dos consulados e poderem fazer isso online.
Portanto, a senhora teve muita sorte em ter uma pessoa que a ajudou e que colocou o número de contribuinte do seu cartão. Mas a generalidade não é assim. E é que a despesa de cartão para mim, para o meu marido, fosse-me desquita. E é como vocês vi aqui no programa a dizer que não vinha o número de cartão de contribuinte. Eu tive de cartões, realmente o que é que cartão de contribuinte, o mesmo número vem no cartão de cidadão. Teve sorte. Alguém fez um milagre por si. Porque, segundo os diplomatas portugueses nos Estados Unidos, tal não é possível. A senhora teve sorte. Teve sorte. Pronto, vamos a outra chamada telefónica. Tivemos uma senhora que teve um milagre, mas a verdade é que o cartão de cidadão, como já lhe disse, e é importante saber isso, se foi tirado em Portugal com morada dos Estados Unidos ou se foi tirado aqui, não tem informação fiscal. Deverá ir à página do consulado e automaticamente poder pedir o número de contribuinte, que é muito importante, sobretudo para as heranças, para fazer qualquer transação, para ter um telefone móvel, para tudo aquilo que queira fazer, água, luz, eletricidade, tem que ter um número de contribuinte e um representante fiscal em Portugal. Portanto, esta é a lei. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, como está? Passou bem? Como é que está o Sr. Luís? Eu estou ótimo e já sei quem fala. Muito boa noite, então. Já sei quem fala. Temos aqui um dedinho que adivinha, sabe? Eu sei. Então, o que é que tem? Necessito saber aí como posso fazer a cidadania em português. Em português, o senhor precisa... Há quantos anos é que reside nos Estados Unidos? 7 anos. Há 7 anos? Yeah. Olha, vai ter que esperar ainda mais algum tempo, porque precisa ter 55 anos de idade e pelo menos 20 anos de América. Não, eu já tenho 66 anos de idade. Está bem, mas como só tem 7 anos de América, isso não é possível. Não, da América não. Tenho 39 anos, E nós temos a falar uma língua 34. diferente. Eu perguntei-lhe há quantos anos é que o senhor vivia nos Estados Unidos? Ok, 34 anos. 34 anos. Que idade tem? 66. Sim, senhora. Já pode fazer o exame em português. Pode ir à internet, tirar a norma onde tem todas as perguntas às quais vai responder e, ao dessas perguntas todas, já sabe que pode falhar, portanto, uma percentagem muito relativa. Se for nas 10 perguntas em português, pode chumbar em 4. Se for nas 100 perguntas, pode chumbar em 10. Portanto, vai ter que estudar um bocadinho, saber quem são os seus representantes aqui no Estado. Não tem problema, não. Eu estudo. E depois há uma coisa, não se esqueça que o primeiro presidente americano foi o George Washington e não o George Washington Bridge, está bem? Bridge, eu já vi essa. Exatamente. Está bem, amigo? Ok. Muito gosto em ouvi-lo. Muito obrigado para si também. Muito obrigado. Muitas perguntas são... Aliás, há perguntas que são absolutamente básicas. Quem é o atual presidente americano, o nome dos seus representantes de New Jersey no Congresso, aliás, no Senado, neste caso será o nosso querido amigo Cory Booker e também o outro, um hispano que é cubano e que é de facto um grande amigo da comunidade portuguesa, Robert Menendez. Portanto, há várias perguntas que são básicas, mas tem que saber essas perguntas. E temos mais uma chamada em linha, correto? Muito boa noite. Olá. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Bem, obrigado. Eu gostava de, se fosse possível, ter uma resposta sobre o certificado digital da vacina que nós apanhamos aqui para poder circular em Portugal. Como é que nós podemos obter esse certificado? Não pode obter. Mas ontem, se teve a ocasião de ouvir o nosso querido colega Ricky Durães, a senhora leva o cartão consigo e quando for jantar ou almoçar a um restaurante onde tem obrigatoriamente de mostrar um certificado digital de vacinação tirado em Portugal, pode dizer que tem um certificado, um cartão tirado nos Estados Unidos. Geralmente as pessoas desses restaurantes deixam
que nós, que já somos vacinados, entremos nos restaurantes sem qualquer problema. Mas se houver algum problema, eles têm os testes rápidos antigénios. O problema não é entrar nos restaurantes em Portugal. Então? O problema é entrar no hotel em Porto Santo. Pois, esse também é outro problema. Portanto, vai ter mesmo que fazer uma coisinha. Levar o cartão consigo e eles fazem um teste lá no próprio hotel. Custa 2,5 €. É muito barato. Não, porque nós vamos ter que fazer o teste a custo do Governo Regional da Madeira. Se são eles a pagar melhor, ouça. Não, eu comprei as viagens numa agência na minha terra e eu chamei para lá a fazer-lhe a pergunta. E eles têm os testes, não é? Ontem falei-lhe que tinha ouvido o Sr. Luís Pires a falar sobre isso e se a minha agente de viagens estava dentro do assunto. E ela disse, não, eu vou saber. Mas como vocês no programa ajudam sempre tanto, eu pensei, vou tentar Então, olha, saber. há testes rápidos nos restaurantes todos e também nos hotéis. Portanto, se a senhora chegar ao hotel, mostra o cartão tirado aqui e que eles não façam qualquer pergunta sobre esse cartão, a senhora pode fazer o check-in. Se eles disserem que tem que fazer o check-in ou faz o teste antigénio ali mesmo na recepção, é 10 minutos, 5 minutos, e automaticamente pode fazer o seu check-in sem qualquer problema. Mas segundo o Ricky Durães, ninguém pede cartão digital a ninguém. Portanto, acho que está tudo a funcionar normalmente, segundo aquilo que o nosso colega Ricky Durães nos disse ontem. Portanto, esteja descansada que não tem problemas. Pronto. Não tem problemas nenhum, esteja descansadíssima, não tem problema nenhum. Agora tem é que ter cuidado, use máscara nos espaços fechados porque a gripe, a vacina, sobretudo aquela vacinazinha da Delta é perigosa e mesmo para as pessoas vacinadas é um grande problema. A vacina da Delta é perigosa, portanto cuide-se, está bem? Tá bom. Aliás, eu referia-me à vacina, não, referia-me à variante da Delta, portanto tem que ter muito cuidado. Se temos mais uma chamada, vamos lá. Chamada telefónica, muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite, Sr. Luís. Como está? Olhe, aqui é de Canérica, António Portela. Está-me a falar de onde? De Canérica? De onde? Estou a falar de Hartford. Muito bem, muito bem. Diga. Olha, eu queria clarificar aqui um assunto que vi há bocado uma senhora a falar para aí sobre o cartão de cidadão. Acontece que eu renovei o meu cartão de cidadão no dia 29 de março, em Providência. Ok. Sim. O cartão de cidadão que eu tenho aqui tem a identificação fiscal, o número, tem o número da Segurança Social e tem o número do utente de saúde. Portanto, exatamente. Tem os três números. E foi tirado aí. A outra senhora eu tinha dito que era uma sortuda, mas em informação que nós obtivemos dos consulados, e já obtivemos essa informação do advogado Nelson Teresa em Portugal também, que disse que os cartões que eram tirados em Portugal não possuíam informação fiscal, porque as pessoas não sabiam onde é que as pessoas moravam, não sabiam qual era o número a aplicar em função do local onde elas moram, e que isso era de facto um problema muito grave, mas podia ser retificado com a obtenção do cartão de contribuinte aqui nos Estados Unidos. E isto eu estou-me a basear na informação consular e do jurídico Nelson Tereso. De maneira que se eles já colocam no seu cartão de cidadão o número de contribuinte, é sinal que o senhor tem um representante fiscal em Portugal, não é? Eu até estou a ler para si, porque o cartão de cidadão primeiro que eu tirei foi na cidade a seguir a Fall River. Em New Bedford. No Bedford. Fui a New Bedford. Quando caducou, mandaram-nos para Providência. Eu fui lá a Providência, eu e a minha esposa e o meu filho. Sim. Tiramos tudo e estão aqui os números. Eu estou a ler para o senhor. Pronto, é isso que eu lhe estou a perguntar. Portanto, a informação consular e jurídica é que não têm. Mas se o senhor já tem, é porque, evidentemente, alguma alteração surgiu. O senhor tem um representante fiscal em Portugal também? Não tenho ninguém. Portanto, eu já ouvi o senhor a falar nisto a semana passada. É isso que eu digo. É a lei. A lei é esta. A lei é esta. O senhor, para ter o número de contribuinte, tem que ter um representante fiscal em Portugal. Ou então tinha um bilhete de identidade e passou a informação. Depois tinha o meu bilhete de identidade, quando caducou. Ora está. Portanto,
é importante que tenha uma pessoa que trate os seus assuntos fiscais em Portugal. Eu vou-te explicar porquê. Vamos ao caso que há uma carta da Segurança Social para si em Portugal ou das Finanças. Como o senhor tem o número de contribuinte, vai para a morada do número de contribuinte que eles não sabem onde é, porque não o mandam para cá. Portanto, tem que ter o tal representante fiscal em Portugal, que pode ser um advogado, o seu irmão, o seu primo, o seu tio, porque quando ele receber essa carta, envia-lhe a carta para os Estados Unidos. E, portanto, e como eles não enviam cartas das finanças nem da Segurança Social para os Estados Unidos, por isso é que esse número não consta normalmente nos cartões que são tirados aqui nos Estados Unidos. Esta é a lei. Agora, se o senhor já tinha bilhete de identidade e, portanto, a partir daí a informação, mas tem que arranjar um representante fiscal em Portugal, é muito importante. Aliás, é obrigatório. Exato. Eu tenho a minha irmã que é a minha Pronto, procuradora. é isso. Pronto, está o problema resolvido. A sua irmã fica com as cartas, manda para si. Exatamente. Está certo. Mas eu tirei o cartão aqui, tirei os cartões aqui. Pois. Com a direção aqui de minha casa. Pois, tenho tudo aqui, como acabei de ler para o senhor. Pois, mas disse lá no consulado que tinha uma irmã em Portugal que ia tomar conta das suas coisas? Não, eles mandaram-me isto direto para a minha casa, aqui da Providência. O que eu tirei no BEF tive que ir apanhá-lo, não me mandaram, mas este já me mandaram para casa. Tive que pagar um extra, uma rapariga que estava lá. Portanto, o senhor tem um cartão do cidadão e Portugal não sabe onde é que o senhor está? Não, Portugal sabe, então não sabe. Sabe onde? Eles não contactam com os Estados Unidos? A informação fiscal é canalizada para todo o país, Portugal continental, Açores e Madeira. Olha, e ainda tenho outra coisa. Quer dizer, o meu filho nasceu aqui na América. Eu não utilizei o português e nem o BEF. Sim. O meu filho tem as duas nacionalidades. E também tem o cartão cidadão. Também vou ver e no cartão desse ele tem lá estes números como eu tenho no meu e à minha esposa. Sim. Mas o primeiro cartão cidadão que eu tirei foi em Portugal, sabe? E essa de Portugal deu a morada de onde? De Portugal, a sua casa em Portugal, não é? Dei a morada daqui, não. Dei a morada sempre deu dos a morada Estados Unidos. daqui, dos Estados Unidos. Sempre dos Estados Unidos. Nunca dei a morada de Portugal. E eles deram o cartão, deram-lhe o número de contribuinte? Deram-me o número de contribuinte, logo deram quando tirei. Olha, a única coisa que eu posso fazer é amanhã fazer uma entrevista ao Cônsul de Portugal em New York, que é a entidade máxima do governo português, que lhe vai dizer que isso está fora da lei. Como já lhe disse, o senhor tem que ter um representante fiscal em Portugal. É lei. Eu tenho a minha irmã, que é a minha procuradora. Então é isso que eu lhe estou a dizer. Se tem que informar o governo português, tem que informar a Segurança Social que tem um representante fiscal que toma conta das suas coisas. Portanto, se eles dessem números de contribuinte a toda a gente no mundo, eles não sabiam onde é que as pessoas estavam. Porque não consta. Não consta fora do país. Exato, Ok, de qualquer maneira, teve sorte. Olha, hoje estamos num dia de sorte. Prazer em ouvi-lo, muito obrigado. Cumprimentos para Hartford. Bem, não sei se tem alguma chamada telefónica mais. Tem mais uma. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Alguém está a ouvir a televisão. Boa noite, como está? Linha aberta? Olá. Pronto. Muito boa noite, como está? Faz-me dizer, minha senhora. Olá, Sr. Luís, boa noite. Boa noite, minha senhora, como está? Obrigada. E o senhor? Eu estou bem, muito obrigado. Diga. Eu estou a ver que sim. Estou a olhar para si e estou a ver que sim. Estava a ver a sorrir, não é? Pois. Sim. Olha, Sr. Luís, eu tenho uma pergunta a fazer-lhe sobre o cartão de cidadão. O senhor há um bocadinho estava a dizer aí para uma senhora que tinha que tirar o cartão de contribuinte e a senhora estava a dizer que o número dela no cartão de cidadão que tinha o contribuinte. Pois. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o meu cartão de contribuinte e do meu marido tem 3 números por trás. Exatamente. Tem a identificação fiscal, isso não é o contribuinte. Como? Olha, a informação que eu tenho é que o número de contribuinte das pessoas que tiraram os seus cartões do cidadão normalmente estão inseridos no código de barras magnético
que está no próprio cartão e que tem o número da carta de condução, no caso a senhora ter carta em Portugal, pronto, mas tem toda a informação naquela fichazinha. A informação fiscal é o número de contribuinte, portanto, essa informação, se a senhora a tem no seu cartão, muito bem. São três números que estão na parte de trás do cartão. Portanto, diz assim, identificação fiscal, contribuinte, taxa, número, e tem por baixo o número. O outro é número de segurança social. Social Security, tem o número por baixo. E o outro número é número utente de saúde. Sim. Sem number. Certo. Eu estava quase segura que o identificação fiscal que é o contribuinte. O número de contribuinte, eu também tenho a noção de que é. Agora, a pergunta que eu lhe faço é esta: tirou o seu cartão de cidadão cá ou lá? Olha, o meu foi tirado lá, mas veio para aqui, para Newark, para o consulado. Fui levantar ao consulado. Portanto, deu a morada daqui, não é? Sim. E o do meu marido foi tirado aqui. Foi tirado aqui, claro. E o seu marido também tem os números todos atrás? Sim. Tem. Eu até estou com o do meu marido na mão, que foi tirado cá. Portanto, eu estava a achar... E tem a representante fiscal em Portugal? Não. Ainda não pus ninguém de representante. Mas lá. tem que pôr, não é? Sabe disso, não é? Sim, disseram ao meu marido ali no consulado... O advogado, o Nelson 13, disse a semana passada que só ele próprio tinha recebido naquele dia cerca de 30 ou 40 pedidos para que ele representasse essas pessoas. Pode ser um familiar, o advogado, o Nelson 13. Mas pode ser um familiar seu, um irmão, um primo, um tio. Tenho lá um meu irmão que ele pode fazer isso. Pois, admira-me só, e amanhã eu vou confirmar isso com as entidades consulares, porque a informação que eu obtive é que os cartões tirados no estrangeiro não têm o número de contribuinte, pela razão de que não há morada e eles não informam para o estrangeiro, informam o tal representante fiscal que a senhora tem em Portugal. Por isso é que me disseram isso. Atenção, tem lógica, porque se a senhora tem alguém a quem, digamos, que a representa em Portugal, seja o seu tio, a sua irmã, um advogado, eles informam essa pessoa, que por sua vez lhe envia o correio para si. Portanto, nunca vi a Segurança Social, ou as finanças neste caso, enviarem uma carta para o estrangeiro a dizer que a senhora deve 1.200 euros ou que tem direito a receber 1.200 euros. Por isso é que a situação é um bocadinho confusa nesse aspecto. Eu amanhã prometo informar e informá-la o melhor possível depois de conversar com o Dr. Pedro Monteiro sobre esse assunto. Pois, eu estava confusa Eu também estou confuso, sim. O número de identificação fiscal, se é que é o número de contribuinte, esse é que eu queria saber. Pois, eu vou saber isso amanhã. Ok? Pronto. Está certo? Está bem, Sr. Luís. Pronto, Olha, muito obrigado. Boa noite e obrigado. Boa noite e muito obrigado. Número de identificação fiscal, número de contribuinte, logicamente que é a mesma coisa. Agora, eu gostava de saber como é que as finanças, neste caso, ou um cartório notarial, ou seja o que for, envia qualquer documentação para o estrangeiro se a senhora é obrigada a ter um representante fiscal em Portugal. Lá está. Esse representante fiscal tem o seu número de identificação fiscal e é ele que recebe a correspondência. Aqui está a confusão. Mas amanhã pode ter a certeza que vai saber isto, com certeza absoluta. Vamos à última chamada da linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá. Fala? Então, diga. É o amigo Luís Pires. Sou sim, senhora. Muito boa noite. Amigo Luís, o senhor que falou para si sobre o cartão, sobre o número de contribuinte, está no cartão de cidadão, está certíssimo. E a senhora que disse que até tinha a do marido na mão, também está correta. Também está correta, Luís. Ok. Tem o número... E quem é o representante fiscal do senhor, das pessoas em Portugal? Não, eu não digo representante, digo que o número de contribuinte que eu tinha no meu cartão antigo, que eu fui checar precisamente hoje,
tem o mesmo número que eu tirei no cartão, está o mesmo número no cartão de cidadão. Claro, mas o senhor tem que ter um representante fiscal em Portugal. É obrigatório. Não me faz falta, não, mas não tenho, só estou a dizer que está no cartão. É o que eu quero dizer. Pode estar no cartão, mas tem que nomear um representante fiscal. Seja um advogado, seja um tio, um primo. Porque eles não enviam correspondência para o estrangeiro, meu amigo. É isso que eu lhe estou a dizer. Não, só estou a dizer que o número do contribuinte antigo, que era um dos antigos, que é verde... O senhor tinha bilhete de identidade nessa altura, não é? Como? Tinha bilhete de identidade quando tirou o cartão, não foi? Tinha o bilhete de identidade certo. Antigo, tenho outro, tenho muito, mas agora fui verificar no cartão de cidadão, tirei-o aqui, no consulado em Nova Iorque, e diz o mesmo número de contribuinte. Todos eles têm que ter, Luís, eu penso. Sim, mas toda a gente tem que ter um representante fiscal em Portugal também. Essa é a lei. É isso que eu estou a dizer. Porque, como já lhe expliquei e expliquei às pessoas todas, foi aquilo que me explicaram, não só do consulado, mas os advogados também, que a pessoa, se tiver uma carta para receber das finanças, a carta não vem parar aqui. A carta vai para o seu representante fiscal em Portugal. Por isso é que é obrigatório. Luís, o representante quem necessita ter, quem necessita... Quem necessita de ter, mas que é a lei ter um número de contribuinte e ter um representante fiscal, é obrigatório. Eu ouvi o Nelson Teres, o advogado... Então o senhor ouviu o advogado dizer isso. Pronto. Ouvi. E ele... Então ele disse que tinha também várias pessoas, que ele representava várias pessoas. Portanto, é isso que eu estou... A senhora pode ter o número de contribuinte, mas tem que ter alguém que a represente em Portugal. E isso é uma realidade. Venha quem vier, ninguém pode destruir a verdade dos factos. Não. Agora, se o senhor não precisa de cartão de alguém que o represente, mesmo assim tem que ter algum familiar em Portugal que diga, olha, se receberes uma carta, o meu número de contribuinte é este e tu és o meu, digamos, o meu representante aí em Portugal. Certo. Porque é a lei. Certo, concordo. Já agora uma pergunta mais, Luís. Diga. Ok, por exemplo, os meus filhos, por exemplo, tiraram um cartão de cidadão português. Podem ir para Portugal, estar lá há quanto tempo? O cartão de cidadão para estar em Portugal, espere um bocadinho, os seus familiares são norte-americanos ou são portugueses? Não, eles nasceram aqui, tiraram um cartão de cidadão, que tempo podem estar em Portugal? Podem estar os três meses à vontade, sem problema nenhum. E depois há uma lei, que é o A400, que lhe permite estar mais 3 meses. Pode estar 6 meses em Portugal de férias. Porque tem o cartão de cidadão português. Se não tivesse um cartão de cidadão, só podia estar 3 meses. Pois, e com o cartão de cidadão pode estar lá forever, pode estar o tempo que queira ou não? O senhor é português também, não tem qualquer problema. Pode estar, não é? Pode, claro, quando tem cartão de cidadão, é cidadão português em Portugal. Aliás, se cometer um crime em Portugal e se disser eu sou americano, o senhor não é julgado como americano, é julgado como português. Portanto, veja bem, se houver um crime, o senhor é português e não é americano, mesmo que tenha um passaporte americano. É português porque tem um cartão de cidadão português ou tem um passaporte português. Na terra da sua nacionalidade é essa que as autoridades respeitam como nacionalidade verdadeira. Esta é a verdade. Sim, porque eu... Certo? Pronto, muito obrigado. Bem, vamos fazer um intervalozinho, já voltamos para os aniversários. Até já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e chegou a altura dos casamentos e também dos aniversários. Temos sempre gente que nos contacta para assinalarmos essa efeméride que é sempre muito importante e gostamos sempre de saber quem é que faz anos. Hoje temos um aniversário e um aniversário de casamento. Vamos lá ver quem são.
Happy birthday to you. Temos hoje como aniversariante a Francisca Cabaços, 7 anos de idade. Muitos parabéns, Francisca. E agora vamos saber quem é o feliz casal que hoje cumpre mais um aniversário de casamento. Alzira e José Cruz, 25 anos de matrimónio. Lá estão umas bodas de prata para celebrar. Aqui está este casal feliz, com um ar simpático, sorridente, cúmplice. Esperemos que passem muitos anos com muita felicidade e cumpram mais 25, sobretudo com muita saúde, com paz e com amor. Pronto, vamos convidá-lo agora a seguir a programação da SIC Internacional e a ficar connosco o resto da noite. E amanhã, sexta-feira, cá estaremos entre as 7h30 e as 8h30 para mais um especial informação. Cá estaremos no mesmo horário e esperamos que o senhor aí em casa esteja connosco. Para todos, muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.